Oi pessoal, tudo bem? Então, você vai fazer uma cirurgia plástica? Tá com um pouquinho de ansiedade porque tá chegando o dia da sua cirurgia? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te dar dicas para se preparar no dia da sua cirurgia. Dica número 1. Bom, prepare tudo com antecedência. Então, gente, na véspera da cirurgia é que você vai fazer a sua mala, você vai pegar as coisas que você tem que levar, vai deixar tudo preparado antes da cirurgia, um dia antes. Não deixe para fazer em cima da hora ou no dia da cirurgia, porque às vezes você pode não achar aquele exame que você tem que levar, você pode esquecer de levar uma coisa importante. Então, gente, prepare um dia antes tudo que você tem que levar. A dica número 2 é: saia de casa com antecedência. Então, pode acontecer algum imprevisto, o trânsito tá pior naquele dia, certo? Para que não ocorra um atraso lá no hospital na hora que você internar, para que você não chegue estressado, estressada. Então, sai de casa com bastante antecedência, preparado para se houver algum imprevisto ali no trânsito, certo? E, geralmente, os hospitais pedem que o paciente chegue com 2 horas de antecedência. Então, se a sua cirurgia está marcada para as 8 da manhã, você vai ter que chegar no hospital às 6. Se a cirurgia está marcada para as 10, você geralmente vai ter que chegar às 8. Então, é tudo feito com muita antecedência. Por quê? Porque quando você interna tem que fazer uma papelada, você tem que apresentar documentos, você vai passar por diferentes alas do hospital para trocar de roupa, para se preparar para anestesia. Então, gente, tem que ser tudo com muita antecedência. Saia de casa cedo e chegue no hospital na hora que o hospital determinar, que geralmente são 2 horas antes do procedimento. Dica número 3, é muito importante, não esqueçam um documento de identificação. A gente às vezes na correria sai de casa, não leva carteira, porque vai com acompanhante que está levando tudo. Então assim, gente, você não tem como internar num hospital para fazer uma cirurgia sem o seu documento de identificação, certo? Então não esqueça do seu documento, é muito importante. E outra coisa que você também não pode esquecer é de levar os seus exames, tá certo? Mesmo que o seu médico já tenha olhado os seus exames lá na consulta, é importante que você leve os exames para o hospital, porque na hora ali pode precisar que seja checado alguma coisa, que seja olhado novamente, o anestesista pode precisar olhar novamente os seus exames, então sempre leve os exames para o hospital. Dica número 4, o jejum. Bom, o jejum é uma coisa que deixa as pessoas bem ansiosas, certo? E a gente tem que ter em mente que a gente tem que respeitar o jejum, que foi orientado geralmente pelo anestesista naquela consulta pré-anestésica, certo? Por quê? Porque se você não respeitar o jejum, vai chegar na hora da cirurgia e o teu cirurgião não vai fazer a cirurgia e o anestesista não vai fazer a anestesia, porque envolve riscos, né? Você fazer uma anestesia geral, por exemplo, tendo se alimentado poucas horas antes. Então, respeite o jejum. Geralmente, o jejum é de 8 horas, mas isso vai ser bem detalhadinho na consulta pré-anestésica. Então, geralmente o anestesista vai passar as coisas que você pode ou não pode comer dentro daquelas 8 horas, certo? E muito importante, gente, bala e chiclete quebram o jejum. Então, muitas vezes a gente pensa que o chiclete não é um alimento porque você não vai engolir, mas ele é considerado sim, tá? É uma quebra de jejum, então você não pode comer balas ou chupar chiclete antes da cirurgia, porque você vai estar quebrando o jejum e a sua cirurgia vai ser suspensa, ok? Bom, se você tiver que tomar algum remedinho antes da cirurgia, aí como é que você vai fazer? Você toma com o mínimo de água possível, tá? Um dedinho de água só para engolir aquele remédio e ok. Bom, falando em remédios, eu vou passar aqui a dica número 5, tá? Não tome nenhum remédio sem que o seu médico saiba, certo? Porque às vezes você pega uma dica de um amigo, de uma amiga, de um parente, que fala para tomar um medicamento que vai ajudar na cirurgia e você toma e não avisa o seu médico. Isso é muito perigoso, porque nesses medicamentos, até vitaminas, suplementos, podem ter substâncias que afinam o sangue, que aumentam o sangramento na hora da cirurgia. Então, não tome nada, nenhum medicamento, nenhum suplemento, nenhuma vitamina, sem que o seu médico tenha autorizado. E agora a dica número 6 é sobre o que você não deve fazer ou não deve levar no dia da cirurgia. Bom, para começar,
Metais, né? Joias, piercings, você tem que remover tudo e deixar em casa, certo? Porque nós não podemos fazer uma cirurgia num paciente que está com metais, né? Com brincos, com piercings. E muitas vezes o paciente chega lá na cirurgia com um piercing muito difícil de tirar, a gente não consegue tirar, ou tem que fazer um procedimento para tirar aquele piercing e aí atrasa toda a cirurgia, ou às vezes até a cirurgia é cancelada por isso. Então tire todos os seus metais antes de ir ao hospital. Se você chegar lá e tiver com brinco, com anel, com pulseira, vai ser tirado na hora e corre o risco de, na correria, você não ter um local adequado para armazenar e acabar se perdendo. Então, deixe em casa, que é o melhor que você tem a fazer. Evite levar também objetos de valor, leve só o essencial, né? Além dos seus documentos que eu já falei, os exames, mas não leve coisas de valor, porque você vai estar no centro cirúrgico, a sua bolsa às vezes vai estar num local que não está bem assistido. Então, para evitar esse tipo de estresse, esse tipo de problema, a gente não leva coisas de valor para o hospital. Bom, esmalte, gente. Esmalte é uma coisa assim muito corriqueira, né? Todo mundo tá com a unha pintada, quer ir bonita para cirurgia, mas você não pode ir com esmaltes escuros, tá? Porque vai prejudicar na hora que o anestesista coloca o aparelhinho para ver a oxigenação, vai prejudicar a medida da oxigenação. Então, esmalte escuro, esmalte vermelho, não. Pode ir com esmalte clarinho, não tem problema. Uma coisa que está muito na moda agora é aquelas unhas de fibra de vidro. Existem hospitais que não fazem a cirurgia se a paciente estiver com unhas de vidro, certo? Por quê? Porque tem um potencial aí de uma queimadura, tá, das unhas por causa da fibra de vidro que tem nessa unha. E a gente sabe que é muito demorado para tirar o esmalte, para tirar essa fibra de vidro da unha, então você já tem que fazer isso antes e se preparar e sem essas unhas postiças, essas unhas de vidro para a cirurgia. Bom, uma outra coisa para ser lembrado, pacientes que usam mega hair que é preso com um clipezinho metálico, não pode ir para a cirurgia com ele, tem que tirar porque pode dar queimadura. Já houve casos relatados na literatura também de queimaduras em cílios, tá? Em pacientes que tinham cílios postiços. Então, por favor, não vá para a cirurgia com cílios postiços, tá? Vá com o mínimo de adereços possíveis, porque qualquer coisa que tenha algum resquício metálico pode dar queimadura. Bom, a outra dica que eu vou dar, gente, é sobre as roupas, tá? Para a cirurgia, você tem que levar roupas confortáveis. Então, você não precisa sair bem arrumada do hospital, tá? Você tem que ir com uma roupa confortável. Por quê? Porque você vai estar com inchaço, com edema, você pode estar com dor, certo? E você tem que colocar roupas que sejam fáceis de tirar e colocar. Então, se você vai fazer uma cirurgia corporal, por exemplo, você tem que levar uma blusa que abre, uma blusa de botão ou de zíper, para não ter que levantar o braço, passar a blusa pela cabeça, certo? Calças muito apertadas vão te dar desconforto no abdômen. Mesmo que você não tenha feito uma cirurgia no abdômen, o pós-operatório, às vezes a gente fica um pouco inchada, né? O intestino não funciona tão bem. Então, vá com uma calça confortável ou com um vestido, certo? Leve uma pantufa ou algum calçado para você usar no quarto de cirurgia. Muitas vezes os hospitais dão um chinelinho, mas nem sempre ele é confortável. Então você leva o seu, que você não vai se arrepender. Não vá de sapato de salto, porque no pós-operatório você não vai sair de sapato de salto. Então leve um tênis, uma sandália, um sapato confortável, certo? E por último, são os seus itens de higiene pessoal. Leve sua escova de dente, sua pasta de dente, certo? Leve um sabonete que você goste, principalmente se você tem a pele mais sensível. Por quê? Porque geralmente o hospital ele dá um kitzinho com escova, com shampoo, com sabonete, mas nunca é aquele produto de qualidade que você está acostumado a usar em casa. Então, leve os seus produtos de higiene pessoal, que você não vai se arrepender. Então, pessoal, era isso. Essas foram as dicas, tá? Mas a dica principal é, faça um checklist, anota aí, pega um caderninho e anota tudo isso que eu falei, para você não esquecer de nada. E na hora que você estiver saindo de casa, dá uma olhada nesse checklist, ver se você cumpriu todos os requisitos para não esquecer de nada no dia da sua cirurgia. E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem aqui as dicas que vocês gostaram. E se ficou faltando alguma coisa que vocês queiram saber, por favor, comente que eu vou responder. Obrigada e até os próximos vídeos.